Quem não deveria tomar ayahuasca? Isso aqui não é um vídeo para te assustar. Também não é um vídeo para banalizar. É um vídeo para colocar a ayahuasca no lugar certo. Uma medicina ancestral, sagrada e muito inteligente, que vai exigir critério, preparo e responsabilidade. O problema não é a ayahuasca ser perigosa. O problema é gente entrando sem discernimento, sem anamnese, sem respeito pelo próprio corpo e sem responsabilidade pelo depois. E isso sim pode dar errado. Hoje eu quero falar com clareza sobre quem realmente não deveria tomar, quem pode tomar, mas precisa de muito cuidado, e quem talvez precise parar de tomar. Então fica comigo até o final, porque no final eu vou te entregar um checklist simples que separa maturidade de imprudência. E se esse tema aqui já apareceu em alguma conversa sua, comenta discernimento, para o algoritmo entender que você gosta desse tipo de conteúdo e você receber mais disso e se beneficiar disso. E antes de eu trazer todo esse conteúdo, eu quero trazer um aviso importante aqui, tá? Isso aqui não é um aconselhamento médico no sentido de clínica, isso não substitui também, às vezes, um acompanhamento ali de responsável. Isso aqui é um convite à maturidade, para você saber o que perguntar, o que investigar e o que respeitar. Primeiro entenda uma coisa, a ayahuasca ela não é perigosa, só que ela também não é neutra. Existe uma visão muito comum de quem olha para a ayahuasca de fora, a ideia de que ela é algo perigoso, uma substância descontrolada, imprevisível, que pode te levar para qualquer lugar, a qualquer momento. Quem já teve um contato sério com a medicina dentro de um contexto responsável sabe que isso não é verdade. A ayahuasca não é uma roleta russa onde você aperta o gatilho e torce para nada acontecer. Ela tem um caminho, ela tem uma história, ela tem uma ciência por trás. Só que por outro lado, a gente precisa de honestidade. A ayahuasca não é neutra. Ela não é como um copo de água ou um chá de camomila ali que você vai tomar e nada vai acontecer. Ela mexe profundamente com o teu corpo, com a tua mente e com a tua percepção de realidade, com a tua consciência. E toda ferramenta que tem o poder de mexer nessas estruturas exige uma coisa só: critério. Pensa numa furadeira potente ou numa serra elétrica. Elas são perigosas por si só? Não, elas são ferramentas incríveis que constroem casas, mas elas não são neutras. Você não entrega ela para uma criança, você não a usa se você estiver com sono ou sem um equipamento de proteção. Então o risco real da ayahuasca não está na planta em si, o risco está no como, no quando e no com quem você decide viver essa experiência. E onde é que mora o risco de verdade aqui? Se a gente for olhar para as estatísticas de problemas reais com a ayahuasca, a gente vai descobrir uma coisa reveladora. O maior risco físico não vem da medicina em si, o perigo mora na interação. Isso é, um consenso entre médico, farmacêutico, condutores experientes ali de ayahuasca, e que precisa ser dito com todas as letras. A ayahuasca ela vai atuar no teu corpo com o IMAO, é um inibidor da monoamina oxidase. Para explicar isso de um jeito simples, tá? Imagina que o teu corpo ele tem faxineiros naturais ali que limpam certas substâncias do teu sangue. A ayahuasca pede para esses faxineiros tirarem uma folga por algumas horas para que ela possa agir. O problema é que se enquanto esses faxineiros ali estão de folga, você coloca no seu corpo álcool, uma droga recreativa ali ou certos medicamentos, não tem ninguém para limpar essa mistura. E é aí que o sistema sobrecarrega e dá merda. O maior risco não é a planta, é se você mistura interação com outras substâncias. Então vamos falar sobre um limite claro aqui. Aqueles momentos em que o não é o maior remédio que você pode receber. Primeiro, quem tem epilepsia ou histórico de convulsão. Aqui não existe um talvez. O cérebro de quem tem epilepsia vai produzir uma atividade elétrica ali muito específica. Como a ayahuasca é uma experiência que ela intensifica a comunicação cerebral, ela pode atuar como um gatilho para uma crise. Então aqui, o limite é o respeito pela tua própria biologia. É um não que protege a tua vida. Você não pode tomar. Segundo, quem tem condição cardiovascular grave, né, problema no coração. Muita gente diz por aí, fulano ele tomou e morreu do coração. Deixa eu te explicar uma verdade aqui. Não é a ayahuasca que mata o coração de ninguém. O que acontece é que uma cerimônia é uma maratona emocional. Você chora, você ri, você encara teus medos, teu corpo libera adrenalina, é uma ativação ali intensa. Então se você tem uma cardiopatia grave, um problema ali, uma arritmia no coração, uma pressão alta que não está controlada, você está colocando teu coração para correr uma maratona sem você ter treinado para isso. Eu já vi muita gente dizer, eu tô bem, não preciso de médico. A pessoa evita um check-up ali, evita olhar para a saúde básica, quer que uma única noite de ayahuasca resolva o que ela não tem coragem de encarar no dia a dia. Então isso não é espiritualidade, isso é fuga da realidade física. Se o teu coração não aguenta um exercício, ele não deve ser exposto à intensidade que é uma cerimônia.
ao que você vai ver, você vai se ver ali dentro. Olha que coisa mais linda. Isso nos leva à terceira coisa, que é quem usa antidepressivos, ansiolíticos ou, sei lá, estabilizadores ali. Aqui é um ponto que as pessoas erram demais, porque o problema não é o remédio. O remédio muitas vezes está mantendo ali a pessoa de pé, né? O problema é a colisão aí de ferramentas. Misturar ayahuasca com certos tipos de antidepressivos, os que chamados ISRS, ele pode causar algo muito sério chamado de uma síndrome serotoninérgica. E é como se teu cérebro ele recebesse um curto-circuito ali de felicidade química que ele não consegue processar. Então isso é perigoso e pode ser fatal. E tem um erro pior ainda. A pessoa decide por conta própria, vou tomar ayahuasca sábado, então vou parar com o remédio na quarta-feira. Não faça isso, não desse jeito. Quando você para o remédio do nada, teu corpo vai entrar ali em abstinência, teu sono vai bagunçar, sua química cerebral ali vai desorganizar. Você já vai chegar na cerimônia ali meio fora do eixo. Então tem que ter um acompanhamento com um psiquiatra, no mínimo, com seu médico. Não brinca com teu corpo. Se você toma medicação, o caminho ali é um diálogo transparente com quem vai conduzir a cerimônia e com teu médico também. Interromper um tratamento para tomar ayahuasca sem um acompanhamento não é coragem, é imprudência. Então é preciso desmamar melhor antes, para que você vá limpo. E aí sim a ayahuasca pode fazer o papel dela, fazer com que você não precise voltar e ficar tomando medicamento, como eu já vi várias pessoas passando por isso, que tinham depressão, que tomavam remédios e com a ayahuasca conseguiram desmamar, não precisar mais dessas medicinas, porque curou, virou a chave do que estava ali dentro. Mas o principal fator está para quem vai essa primeira vez. Não pode ser um período muito curto, precisa de um desmame, precisa de comunicação. Isso nos leva à quarta coisa, uso de álcool, de outras drogas. Misturar ayahuasca com álcool ou outro tipo de droga, como, sei lá, cocaína, qualquer outro tipo de coisa, não é ritual. Não é expansão de consciência, é um risco puro que você está correndo ali. A imensa maioria dos acidentes e passagens mal sucedidas envolve alguém que não respeitou o tempo de limpeza do corpo. A medicina exige um corpo limpo para ela poder trabalhar com clareza, senão você só vai ficar ali limpando. E para quem toma álcool, misturar com medicina é de fato fatal. Então jamais misture. Prepare-se, limpe antes. Teu corpo vai agradecer, você vai agradecer, porque o processo vai ser completamente diferente. E a quinta coisa, quem tem bipolaridade, ao contrário ali do que diz o senso comum, a ayahuasca não vai enlouquecer as pessoas. Só que para quem ele tem bipolaridade, a experiência pode acabar sendo intensa demais. Não é ideal. Ela pode tirar a pessoa do centro dela e dificultar esse retorno para uma estabilidade no dia a dia. Então, mais uma vez, não é sobre proibir por preconceito, é sobre colocar um limite para que a pessoa não acesse aquilo que ela não tem capacidade ainda de compreender, de sustentar. Isso nos leva à gestação. Quando o assunto é gestação e ayahuasca, a gente entra num terreno que exige um olhar mais coerente. Aqui não existe uma resposta fácil de sim ou de não. Da parte da ciência, como a ciência olha, o que a gente tem é um certo silêncio. Não existe um estudo conclusivo de fato, ou com grande revisão, um grande estudo de fato, que aponta um risco específico. Então a ciência é silenciosa nesse caso por um motivo ético. Não se fazem experimentos com gestantes. Ao mesmo tempo, no lado da tradição com a ayahuasca, eu inclusive já vi milhares de mulheres em povos nativos da Amazônia ou em religiões ali ayahuasqueiras tomarem a medicina durante todo o período de gestação e inclusive tomarem no parto, pouquinho só, mas é claro. E aí existem ali relatos muito bonitos de uma conexão profunda, né, desse momento de dar o parto, de fazer o parto. E aí existem relatos muito bonitos, assim, de conexão ali profunda da mãe na força da medicina tá dando a luz. É uma coisa muito bonita e eu já vi pessoas próximas fazerem isso. Só que presta atenção aqui, tá? O ponto importante. Esse relato não é uma regra. Isso aqui é uma decisão que ela precisa ser profundamente individual, contextual e acima de tudo acompanhada. Então se a pessoa nunca tomou ayahuasca, tomado quando está gestando, não é o momento de você experimentar. Se é uma pessoa que já toma há anos, se sente segura, vai fazer o parto em casa, com uma doula, em uma banheira, aí é uma história completamente diferente. E isso nos leva a um ponto muito importante também. Quem deveria parar de tomar? Existe um ponto que quase ninguém fala nas redes sociais aqui. Porque tem gente que quer vender a ideia de que a ayahuasca é o remédio para sempre, que é o remédio curador de tudo. Mas a verdade é que a ayahuasca é uma tecnologia muito avançada, inteligente. Ela chama, ela convida, só que chega um momento também que ela vai parar de te chamar. Então sabe
aquela pessoa, talvez você conheça alguém assim, que toma ayahuasca todo mês, há anos, mas a vida dela continua exatamente a mesma coisa. As relações ali não estão bem, ainda estão meio tóxicas, ela continua sem paciência, não muda a rotina, não cuida da saúde, não está assumindo suas responsabilidades. Uma ayahuasca aí é como se você ligasse pro teu mestre todos os dias, ele te desse a mesma instrução e você desliga o telefone e faz o contrário, faz o mesmo que você já vinha fazendo. Chega uma hora que o mestre ele vai parar de atender. Então se você percebe que a tua vida estagnou, você está usando a cerimônia apenas como um refúgio, como fuga, para se sentir bem por algumas horas e depois voltar para a mesma bagunça, você está usando a medicina como fuga. Então nesse caso, quem sabe a atitude mais consciente que você possa ter aí, consciente e espiritualizada, é parar, dar uma pausa. Não é um fracasso, é escuta, é honrar o que você aprendeu ali. É entender que agora o trabalho não é mais dentro do ritual, o trabalho agora é na terra, na vida real, na prática. E às vezes você precisa ficar anos sem tomar para conseguir colocar em prática, às vezes, uma visão que você teve, que você viu na cerimônia. Então deixa eu desenhar aqui alguns perfis que talvez você possa se identificar com eles, que talvez deva repensar a tua ida na próxima cerimônia. Então primeiro, quem busca milagre, se você está indo para que a planta resolva a tua dívida, teu casamento ou a tua depressão sem que você mude um hábito sequer, você vai se frustrar. A medicina mostra o caminho, mas ela não caminha por você. Segundo, quem vai por pressão. Então se teu namorado, tua mãe, teus amigos dizem que você tem que ir, não vá. A ayahuasca exige um sim interno, existe um chamado, um sim ali soberano, individual, um chamado. Por pressão é um primeiro passo para você não ter uma boa experiência. E ela vai te mostrar isso, confia em mim. Terceiro, quem só quer uma viagem, mas não quer limpeza. Então se o teu interesse ali é apenas ver luz, miração, ter um monte de visão, mas você vai fugir da parte que dói, do desconfortável, na parte que obriga você a ver teus erros, você não está pronto para a profundidade dessa ferramenta, você ainda está preso demais no espetáculo. A medicina ela mostra, só que a vida cobra, né? A experiência ali pode durar 6 horas, mas nada vai mudar se você não integrar. Então quem sabe aí dar um pause é melhor. Então se você tá só nesse ritmo assim, ó, de buscar uma experiência, ficar ali fugindo da realidade, não tá querendo se encarar e fazer diferente, não vai. Honra essa medicina, honra o que você aprendeu ali, honra o que ela tá te entregando e já te entregou. Então qual que é o lugar coerente aqui? Um lugar lúcido sobre o qual a gente conversou em toda essa série que a gente está fazendo aqui. A ayahuasca é uma ferramenta de uma potência absurda, só que como toda ferramenta poderosa, ela vai exigir uma estrutura em volta. Então para uma experiência ser segura, ela precisa de 5 pilares. Primeiro, preparo. Tá com o corpo e a mente pronto, limpos. Segundo, anamnese, uma triagem honesta sobre a tua saúde, os remédios, a medicação que você toma. Terceiro, condução, pessoas experientes que saibam o que estão fazendo ali, coerentes, que são exemplos. 4, integração, espaço para você poder conversar e entender o que aconteceu. E 5, responsabilidade, o que você faz com isso que você aprendeu ali no dia seguinte. Se qualquer um desses pilares falta, o risco vai subir. E aqui vai uma verdade para você levar para a tua vida. O contexto ele salva muito mais do que a coragem. Não adianta ser corajoso, se jogar na experiência em qualquer lugar, de qualquer jeito. Uma coragem sem um critério, sem um discernimento, é imprudência. E medicina, na minha visão, é um trabalho de muita responsabilidade, porque você está mexendo com a tua vida, você está mexendo com a vida das pessoas ali. Então, como eu prometi no início desse vídeo, eu preparei um checklist para trazer para você aqui, mas eu não quero que você use isso para decidir tudo sozinho. Eu quero que você use isso para, quem sabe, não ser tão ingênuo na decisão. No mundo da espiritualidade, às vezes a gente fica tão encantado com as promessas de cura, com as histórias, que esquece de olhar para o chão onde a gente está pisando. Antes da gente apertar ali o botãozinho para confirmar em qualquer inscrição para uma cerimônia, faz essas 5 perguntas para o lugar e para você mesmo. Primeiro, existe uma ficha de anamnese ali real ou é só uma inscrição bonita? Se o lugar só quer o teu nome e comprovante de pagamento, cara, foge. Se é a primeira vez que você toma, um lugar sério vai querer saber teu histórico, doença, medicamentos. Eles não vão ter medo de dizer não, se for pro teu bem. Segunda, eles vão perguntar de fato, seriamente, sobre a tua medicação, se você toma alguma coisa. Então se você diz que toma um antidepressivo ali, e a resposta, tudo bem, a força da planta ali vai curar, cuidado. Isso é irresponsabilidade química. Teu corpo, você é um ser físico, químico. Então, de novo, um lugar sério vai te pedir para que você, quem sabe, converse com seu médico antes, ou quem sabe te indicar um psiquiatra ali de confiança, que é o que a gente faz aqui.
Terceiro, existe um cuidado ali pós-cerimônia? O que acontece quando passa o efeito, né? Existe alguma pessoa que você possa ligar, um grupo que você possa conversar? Ou depois que você cruza ali o portão, você é apenas, sei lá, mais uma pessoa? A cura, de fato, acontece na interação, não só no ritual. E quarto, qual a conduta de quem está conduzindo? São pessoas que têm um trabalho sério, que a fala é coerente com o exemplo. E quinto, a pergunta mais difícil: você quer se encarar de frente ou só viver algo diferente? Seja honesto com o teu espelho. Se você está indo apenas para ter uma curiosidade ali, para ter uma história para contar, por favor, não vá. Eu acho que é sagrada demais para ser tratada como entretenimento, como só mais uma experiência. Ali é uma cirurgia, não é um passeio. E sabe o que eu percebo depois de muitos anos observando esse caminho? Muita gente não precisa de mais uma visão, não precisa de mais uma cerimônia ou de mais uma dose forte. O que a maioria das pessoas precisa de estrutura, elas precisam de um chão firme ali para conseguir sustentar as verdades gigantescas que elas já viram dentro da cerimônia. Então de nada adianta você ver o sol se não tem pernas para caminhar com a luz dele no dia seguinte. E é exatamente para preencher esse vazio entre essa visão e a vida real que eu criei o Koa. No Koa, nosso foco não é esse transe, tá? É a dissolução das ilusões. É dar a você as ferramentas práticas para que aquela paz que você sentiu muitas vezes no ritual não evapore na próxima ali segunda-feira que você está estressado já no trânsito. Então a gente ajuda a transformar esse chamado em alicerce. Porque espiritualidade sem estrutura é só um sonho bonito, é só fantasia. E a gente está aqui para acordar. Se isso te chamou, o link está aqui na descrição. Eu te vejo lá dentro. Bom, pra gente encerrar essa conversa de hoje, eu quero que você leve essa verdade aqui no coração. Eu acho que ela não é perigosa. O que é perigoso é o ser humano entrar em territórios profundos sem um critério, sem preparo e principalmente sem responsabilidade. Respeitar essa medicina não é apenas cantar as músicas, acender um incenso. Respeitar a ayahuasca é, acima de tudo, você respeitar você mesmo. Teus próprios limites, é ter a humildade de dizer ainda não, quando teu corpo ali e a tua mente estão pedindo um tempo. Então eu espero do fundo do coração que esse vídeo tenha trago clareza para você. Comenta aqui embaixo qual desses pontos do checklist ou qual o teu perfil de risco mais abriu os teus olhos hoje. Vamos trocar uma ideia, eu quero ver o que vocês têm a comentar aqui. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. No próximo episódio dessa série, a gente vai tocar numa ferida ainda mais profunda, que é por que tanta gente toma ayahuasca, mas no final das contas não está realmente mudando. O segredo não está na dose, e eu vou te contar exatamente onde está esse segredo no próximo vídeo. Então não se esqueça, o segredo está no próximo vídeo. Todos os seres possam se beneficiar desses ensinamentos. Tashi Delek, te vejo no próximo vídeo.